E aí, boa noite, pessoal, já aqui quase anoitecendo. Aproveitar aqui para estar levando essa informação sobre a óptica geométrica, que é a primeira parte do segundo bimestre. Tá certo? Alguns tópicos importantes que até mesmo aparecem ali, né, junto à apostila, né? Mas só que de uma maneira diferente, levando a informação de uma maneira mais resumida, né? Espero que seja bem proveitoso, tá? Então a gente vai falar sobre a óptica geométrica, tá certo? E aqui a gente está falando sobre a óptica, que é uma parte da física que trata dos fenômenos que tem como causa determinante a energia radiante, em particular a luz, tá certo? Em particular a luz. Então nós temos o que? Aqui nós, né, um exemplo de luz, né? Nós temos uma fonte à vela, aqui ó, onde ela emite os raios de luz, né? Quando a gente observa esses fachos aqui verdes, aqui em volta, tá? E a gente observa que está existindo a luz, assim como raios de luz, que ela está emitindo a luz, como exemplo a vela, tá? E aqui nós continuamos, tá? Para ter uma noção melhor sobre a parte da luz da óptica, tá? A gente tem as luzes da óptica, tá? Raios de luz são linhas orientadas que indicam a direção e o sentido da propagação da luz. Então, obviamente, a luz ela se propaga em vários sentidos, né? Sentidos diferentes. Aqui a gente tem um exemplo de um semáforo, tá certo? Que ele está indicando aqui a parte vermelha e você observa, né, os vetores praticamente de luz, os fachos de luz sendo emitidos pelo semáforo, tá certo? Então, existe o que aqui? Uma propagação dessa luz, né, que basicamente está sendo orientada para este foco comum aqui, né, e elas têm direção e sentido, como se fosse um vetor, né? Então, a setinha aqui indica o sentido, né? E basicamente nós temos o que? O vetor. O vetor basicamente é essa parte aqui que tem o direcionamento, tá? Então o que acontece? Tá? Nós temos essa condição. Então basicamente nós temos os feixes de luz, né? Que aqui um exemplo dos feixes de luz, quais os tipos, né? Visto geralmente assim na parte de óptica, né? Óptica geométrica. Então nós temos aqui o feixe em paralelo, né, que é o Sol emitindo os raios na direção paralela, um ao lado do outro. E aqui nós temos um feixe convergente, né, onde ele converge a situação em um único ponto. Então nós temos aqui a partir de um único ponto, o feixe converge, né, em várias direções. Nessa daqui nós temos o feixe divergente, onde a luz emite, né, e vai em diversos pontos, né? Então temos um vetor aqui indicando a direção e também o sentido, né, desse mesmo feixe de luz, tá certo? E as outras situações se dirigem mais em lentes, né? Lentes convexas, lentes plano-convexa, biconvexa, bicôncava, côncava, plano, tá? Onde elas, basicamente, em relação à luz, né, em relação à lente, elas convergem até um único ponto, ou elas também divergem a partir de um único ponto. Então, isso vai depender do quê? Do tipo de lente, né, que está ocorrendo aqui na situação. O tipo de lente, ela tanto converge para um único ponto, como a partir de um único ponto ela diverge nos raios de luz, tá? E aqui uma outra situação, meios ópticos. Nos meios ópticos a gente tem um meio transparente. Então, o meio transparente é uma situação que o observador vê através de meio óptico. Meios ópticos pode ser o vidro, né? Um exemplo pode ser a água, né? A água, né? O vidro pode ser transparente, né? A água, então são meios a qual o observador pode observar a transparência, a nitidez relacionado à observação. No meio translúcido,
você observa que aqui existe uma irregularidade em relação aos raios de luz, né? Pode perceber que ao atravessar esse meio translúcido, ela tem vários bloqueios e desvios dentro desse meio, tá certo? Nessa observação, tá? E em relação à figura aqui, você observa que ela basicamente tem uma imagem meio fosca, você não consegue enxergar com nitidez devido a essa irregularidade de observação, tá? E temos também o meio opaco. No meio opaco, o observador não enxerga nada, né? Seria como, por exemplo, se você estivesse com a porta fechada. Então, com a porta fechada, a luz não atravessa, né? Ela está bem opaca, né? Ou em uma situação onde não existe uma reflexão de luz, tá? Não existe uma reflexão de luz, aí a luz não penetra, tá? E nós temos também outros pontos importantes que a gente poderia estar falando como princípios básicos, né? Tá? A propagação retilínea da luz. Então, a propagação retilínea, né, da luz. Então, um exemplo bem clássico dessa situação seria você estar andando, o sol sendo projetado à sua frente. Então, quando o sol projeta em você, o que vai acontecer? Então, vai existir uma sombra. Tá? Mas se o sol se desviasse de você, não aconteceria uma sombra. Então, na lógica, a propagação da luz ela é de forma retilínea, né? Ela não é curvilínea. Então, se o sol batesse em você e fizesse uma curva, não haveria sombra, né? A sombra seria desviada para uma outra posição, né? A não ser que seja atrás de você. Então, existe uma diferença grande. Então, a propagação, né, da luz, ela pode ser como exemplo isso daí, né? Você estiver andando, o sol batendo em você, o que virá logo depois? Uma sombra, tá? E essa sombra, ela está ocorrendo para uma propagação retilínea, tá? Outro exemplo bastante interessante seria o princípio da reversibilidade, tá? No princípio da reversibilidade, a gente imagina, por exemplo, você dentro de um carro e com o motorista. Então, o motorista vê você pelo retrovisor, tá? Ele consegue enxergar você lá atrás, você falando com ele, e da mesma forma o motorista consegue ver você falando com ele. Então, existe o que? Um princípio de reversibilidade, onde um único ponto, né, que seria no caso o espelho, tá? Conseguiria ter a imagem das duas situações, né? O motorista falando com você e você falando com ele, que seria uma parte reversível, tá? E na parte da interdependência, na interdependência, que ocorre? Vamos pegar um exemplo simples, tá? Vamos supor que nós tivéssemos aqui nós temos duas canetas, certo? Vamos pegar aqui um exemplo, duas canetas, uma vermelha e outra azul, tá? Simularíamos que eles seriam faixas de luz, tá? Então, se eu pegar esse facho de luz aqui e apontar para cá, para essa direção, e o facho de luz vermelho apontar para cá, tá? As duas luzes, mesmo que apontadas por direções diferentes, eles não vão ter interferência uma com a outra. Então, esses fachos de luz, eles vão continuar sendo o mesmo, nenhum atravessa o outro. Então, na realidade, os fachos de luz são independentes. Tá? O facho de luz azul está apontando para aquela direção e os fachos continuam, mesmo que eles se cruzem. Então, na realidade, os dois fachos de luz são independentes, certo? Então, isso que significaria o ser independente, que os fachos de luz são luzes contínuas, né? São luzes que não se misturam, tá certo? Então, essa aí é a explicação, bem simples, né? Na continuação vou continuar falando, espero que tenha sido proveitoso aí, tá? E algumas dessas situações que eu citei aqui tem na própria apostila do CMSP, né? Eu só estou querendo ser mais breve, mais simples, mais compacto, tá? Então aqui dentro dessa condição nós temos ainda esse pedaço aqui que eu não me pronunciei, por exemplo, esse daqui é chamado as fontes de luz, tá? Então aqui a gente tem dois tipos de fonte de luz, uma chamada primária, tá?
primária seriam os corpos luminosos, ou seja, são aqueles que emitem a luz. Então, um exemplo simples de corpo luminoso é o Sol. Então, o Sol, ele é uma fonte, praticamente, de luz. Então, a fonte é diferente da fonte de luz secundária. Na fonte do corpo secundário, eles são corpos iluminados. O que significa isso? São aqueles que não emitem, não são fonte. Eles refletem a fonte. Então, por exemplo, a Lua reflete, tá? Então, reflete. Então, ela não é uma fonte. Então, é tudo que basicamente transfere como se fosse uma lente, né? Ela expõe. Então, por exemplo, você observa que a Lua não é uma fonte, e sim ela reflete a luz. Então, é diferente, tá? Então, ele é um corpo iluminado, tá? Então, e o Sol é um corpo luminoso, ou seja, é um corpo que emite, é uma fonte de luz. E a Lua não, ela apenas reflete a luz, tá? Bem diferente disso daí. Então, espero que tenha sido bom aqui para o entendimento. Até breve.